A Maressa de hoje, madura, planeja futuro? Com certeza, eu planejo com lápis. Eu falo isso, eu não planejo mais com caneta. Sensacional. Para mim, sucesso era isso. Chegar no auge da carreira, com um carro maravilhoso, uma casa boa, muitas coisas. Só que isso estava me distanciando do propósito de Deus. Não que ter coisas, Deus não quer que nós tenhamos. Olá, seja bem-vindo ao nosso quadro Desabafa Comigo. Vocês estão gostando? Vocês estão acompanhando a nossa série? Eu espero que sim, hein? Esse aqui é um espaço que a gente criou para ouvir o que Deus tem feito na vida de mulheres iguais a você, iguais a mim, e iguais a tantas mulheres comuns que encaram os desafios da vida com o desejo de amar a Deus e ajudar outras a amá-lo também. O nosso desejo é aprendermos mais sobre Deus na medida que vemos Ele atuar na nossa vida e na vida de outras mulheres. E hoje o nosso papo é sobre trabalho e empreendedorismo. A gente entendeu que era muito importante ter o nome de uma mulher que conseguiu aliar fé e trabalho, porque a maioria das mulheres que a gente conhece se coloca um peso tão grande quando o assunto é se dividir entre muitas tarefas que o trabalho sempre acaba sendo sacrificado. E para falar sobre esse tema aqui no Desabafa Comigo, a gente tem a Maressa. Obrigada, viu, Maressa, de verdade, de você estar aqui com a gente. E eu quero falar uma coisa para vocês. Quando eu conheci o currículo da Maressa, eu logo pensei, não, se tem alguém que pode falar com propriedade sobre fé e trabalho, é essa mulher aqui. E eu tô de verdade muito feliz pela oportunidade de conhecer a história dela e conhecer um pouco mais de como Deus está escrevendo essa história. Obrigada, de verdade, mais uma vez, porque você é uma mulher nota 10. Imagina. E eu queria saber um pouquinho quem é a Maressa. Depois dessa introdução, eu fico meio até com medo do que eu vou falar. Não precisa, não precisa. Mas contando um pouquinho da Maressa, né? Eu sou a Maressa, esposa do Paulo, uma mulher que decidiu na infância que seria uma executiva. E é engraçado isso, né? Porque eu sempre tive uma vontade muito forte, minha mãe falava isso. Maressa, você é obstinada, tudo que você diz que vai fazer, você faz, menina. E você não desiste. E, por um lado, durante um tempo eu achei que isso era uma crítica. E aí depois eu comecei a entender que não era uma crítica, que eu podia levar isso como um lado bom para minha vida, para eu alcançar aquilo que para mim era importante. Então, eu fiz uma listinha de coisas na minha infância que eu queria ter ou ser quando eu crescesse. E aí, dentro dessa lista tinha ser executiva, ter um carro, viajar para fora do Brasil, conhecer outros países e outras culturas. Enfim, fui colocando coisas que para mim eram relevantes. E aí, teve um dia que eu parei para olhar minha lista e eu tinha feito tudo que estava na lista. E, nossa, foi incrível, assim, sabe? Ver aquela lista daquele jeito. Um ponto importante foi a escolha da minha profissão, que hoje eu digo que talvez eu teria escolhido algo diferente, mas que eu vejo a mão de Deus até nesse processo dessa escolha. Eu sou enfermeira de formação, trabalhei durante bastante tempo na saúde, acho que mais de 12 anos eu trabalhei na saúde, mas eu nunca fui enfermeira, assim, aquela assistencial que a gente tem em mente quando a gente pensa em um hospital ou numa unidade de saúde. Eu fiquei pouco tempo na assistência, porque a minha característica, o meu temperamento, as habilidades, o meu perfil, minha personalidade sempre me empurraram para duas áreas: educação e gestão. E os líderes, as líderes que eu tive durante esse caminho viram isso, e olha que incrível, viram esse potencial e falaram, não, você não vai ficar na assistência, não que a assistência não precise de pessoas com uma característica mais assim, ousada, obstinada, como minha mãe dizia, como a minha, mas elas viram que eu seria mais útil na área da gestão e do ensino. Então eu fui muito para essa área, atuei em universidades, fui professora universitária de pós-graduação, também atuei treinando enfermeiros novos que eram recém-contratados, tive uma chance, assim, oportunidades maravilhosas e incríveis de fazer parte da gestão, tomar decisão para fazer bem para as pessoas da sociedade, para fazer bem para a população através de medidas estratégicas e tomada de decisão estratégica. Então eu tive essa oportunidade e para mim isso foi lindo, assim, eu fui vendo a mão de Deus, eu falei assim, gente, mas eu tinha que ter feito administração, não enfermagem, sabe? Mas é engraçado que daí eu vi a mão de Deus nesse processo, porque essas minhas características e ter feito enfermagem me deu um conhecimento que era necessário para a gestão e para a educação. E quando eu estava na faculdade ainda de enfermagem, eu acho que isso é legal, eu fui procurar vagas na Cato, porque eu falei assim, gente, deixa eu ver o que eu quero para o meu futuro como enfermeira.
E aí, quando eu olhei uma vaga, era uma vaga de gerente de enfermagem. Eu falei, eu vou ser isso um dia. Esse salário, vou ter esse salário um dia. E eu me tornei gerente, não de enfermagem, eu fui gerente de uma área de ensino, uma área de educação, de um hospital grande de São Paulo, que é o Hospital do Coração, e responsável pelos processos educativos ali, por toda a gestão das ações educativas. E eu lembrei, enquanto eu estava nessa posição, eu lembrei que eu tinha falado que eu seria gerente e que eu trabalharia em cardiologia. Olha que loucura! E o Hospital do Coração é um hospital de foco em cardiologia. Eu não era enfermeira cardiológica, eu vim de uma formação mais em saúde de família, né? Mas eu atuei no hospital que eu olhei uma vaga um dia e falei que eu teria aquele salário. E eu ganhei mais do que esse salário que estava lá do que daquela época. Olha que loucura. Mais ou menos como você tá na seleção brasileira daquilo que você tinha esperado pra você, né? Assim. É uma coisa assim louca. E isso me deu um choque, assim, porque eu falei, gente, eu falei que eu queria isso e eu consegui chegar aqui. Mas isso me trouxe uma sensação de responsabilidade muito grande, porque eu falei, eu estar numa posição que eu ensino outras pessoas, que eu faço parte da formação dessas pessoas e que eu tomo decisões estratégicas que vão impactar na vida de outros, para mim era muito, muito interessante, muito importante, era uma responsabilidade muito grande. E ao mesmo tempo eu falei, não, se eu tivesse feito administração, talvez eu não teria chegado nesse ponto, porque a experiência em si, na educação da enfermagem, me deu um olhar que era necessário para aquela posição. Então, quando eu olho minha carreira, eu vou olhando assim a mão de Deus em cada detalhe, sabe? Entendendo que, apesar de eu ser obstinada, de eu ter algumas características... Que são fundamentais, porque também tem muita gente que acha que ficar tranquilo, Deus vai fazer as coisas por você. Não vai. Não, a autorresponsabilidade e assim, aquela consciência de que os dons e talentos que eu tenho, as habilidades, a personalidade que eu tenho, ela não pode ser usada para mim. Ela precisa ser usada para algo maior, sabe? Para uma vocação, para um chamado. Então, sério, quando eu conto para algumas pessoas, eu fico até arrepiada porque eu falo assim, a responsabilidade aumenta. Porque a hora que eu olho que Deus me deu tantas habilidades e tantas características importantes, eu sou mais responsável por fazer essas características tocarem a vida de outros, sabe? Então, eu fui olhando para isso e foi me dando um negócio, porque eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com tudo isso agora? E você era muito jovem, né? Jovem. E até falando dessa questão jovem, eu entrei no Hospital do Coração como coordenadora de projetos. Eu era responsável por alguns milhões em projetos com o Ministério da Saúde. E durante o processo eu falei assim, não, eu quero desenvolver líderes, eu quero desenvolver pessoas e o que eu tô fazendo não tá muito alinhado com o que é meu objetivo. E aí eu pedi para sair. E a superintendente virou e falou assim, o que eu posso te oferecer para você ficar? Aí eu virei e falei assim, gente, que chance. Então a gente negociou, falamos e tal. E eu me tornei a gerente mais jovem, no período mais curto, e a mulher gerente mais jovem da organização. Pensa você estar numa sala com gerentes daquela organização que são mais velhos que você, que tem mais experiência, e a maioria homens, e eu estar em mesa de discussão e de tomada de decisão estratégica para o hospital, e eu ser a gerente mulher mais jovem e que se tornou gerente mais rápido. Em menos de um ano eu passei de coordenadora a gerente. Uau! Então foi algo assim, eu fiz a minha parte, mas sabe aquele toque especial de Deus ali, porque ele sabia que eu precisava ser usada e eu precisava ser colocada ali naquele lugar? Então foi quase isso, junção dos planos de Deus com as habilidades, né, que ele me deu e com os estudos, porque é isso que você falou, eu não fiquei parada. Meu marido, minha mãe viravam para mim e falavam assim, quando você vai parar de estudar? Então, eu fiz mestrado, eu fiz 2 pós-graduações, eu fiz cursos complementares, então eu sempre gostei de buscar mais. E isso faz toda a diferença na nossa carreira, sabe? Obstinada, eu já sei que você é. Você definiu a Marissa muito bem. Mas eu entendo que todo mundo tem crises dentro de processos, né? E você já teve alguma crise? Muitas! Eu tenho sempre. E hoje até, né? Hoje eu não tô mais no Hospital do Coração. Justamente por causa de uma das crises que eu tive dentro do hospital, eu percebi que eu sou muito comprometida. Então, aquilo que eu falo que eu vou fazer, eu quero que Cristo seja visto através daquilo que eu faço. E eu quero atuar com excelência onde eu tô.
E aquilo trouxe um peso para mim, porque talvez eu esqueci que eu era dependente de Deus nesse processo. A gente se confunde no meio de tudo. Tem horas que a gente fica quase que numa neblina, assim, é meio nebuloso, porque você confunde as suas habilidades, os seus talentos com a mão de Deus no processo. E se você não toma cuidado e não toma consciência, você começa a agir com a sua própria força. E isso traz doença mental e doença física. Então, no HCOR eu senti que eu estava começando a dar uma surtada e que eu precisava cuidar da minha saúde, que eu precisava ter um outro tipo de propósito, enfim. E aí a gente tomou uma decisão que eu pediria demissão, que eu sairia do hospital e nós iríamos para o Canadá. Então a gente teve uma experiência de 3 meses e meio no Canadá, que era para ter durado mais tempo e nosso visto foi negado. Enfim, longa história. Mas a gente viu até a mão de Deus nisso, Deus falando, você precisava desse tempo. Meu inglês não era fluente naquela época, não que agora seja muito fluente, mas eu já consigo conduzir uma reunião e fazer uma reunião. Mas em 3 meses você já desenrolou a língua. E aí esse tempo lá nos deu essa possibilidade, e até isso eu vejo a mão de Deus. Hoje eu atuo numa organização cristã, como gerente de operações, e preciso falar inglês e preciso usar isso o tempo inteiro. Então, foi um momento da nossa vida que eu vi que era um propósito. Mas eu precisei passar por essa crise. E, Tiara, eu sou uma garota que cresceu numa família de classe média baixa. Eu não tive oportunidade de estudar em colégio particular e nem de estudar inglês na minha infância. Então, eu fiz todas essas doideiras e carreira e fui atrás de tudo com muita força mesmo, porque eu falei, eu vou mudar a minha história, porque lembra da minha listinha? Ela foi crescendo. Só que isso me confundiu. Me confundiu porque eu comecei a querer alcançar algo para mostrar para as pessoas que eu tinha vencido e que eu tinha posses e que eu conseguia. Para mim, sucesso era isso. Chegar no auge da carreira, com um carro maravilhoso, uma casa boa, muitas coisas. Só que isso estava me distanciando do propósito de Deus. Não que ter coisas, Deus não quer que nós tenhamos. Mas quando o nosso coração está nas coisas, esse é o problema. E aí, então, eu tomei a decisão consciente. Deus, eu quero viver algo para o Senhor. E se a minha carreira, essa noção de sucesso está atrapalhando esse processo, então eu vou abrir mão, porque eu quero realmente estar no centro da sua vontade e quero fazer as coisas para alcançar as pessoas. E aí a gente tomou essa decisão e essa crise veio por conta disso, mas eu vou dizer que foi muito legal, porque a gente conseguiu reorganizar a nossa vida. A outra crise foi a crise de ver, legal, Deus foi abrindo todas as portas para a gente ir para o Canadá, a ideia era viver uma vida lá no Canadá, uma vida melhor, qualidade de vida, é um país de primeiro mundo. E aí Deus falou assim, então, mas eu não quero te dar uma boa vida. Eu quero que a tua vida impacte a vida de outras pessoas. Não que nesse caminho eu não vou te presentear com oportunidades, mas não é esse o sucesso que eu tenho para você. Então eu comecei a entender melhor essa relação de fé e trabalho. Foi no momento da crise que veio esse entendimento melhor dessa relação de fé e trabalho. E como que você define a sua relação hoje de fé e trabalho? É engraçado que eu tenho começado a estudar mais sobre esse processo, né? Eu entendo que, como eu falei no começo, os nossos dons e talentos, eles foram dados por Deus, não é pra gente usar quando nós formos pro céu, quando formos arrebatados, não é para isso. Eles precisam ser usados aqui, em benefício das pessoas que nos cercam. Então, essa vocação, a vocação ela parte um pouco disso, é um chamado que você tem para você usar todas essas características que você tem para impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso não quer dizer viver do ministério eclesiástico. Tem gente que faz essa separação. Não existe essa separação. O nosso chamado, a nossa fé, ela está totalmente integrada. Quem faz essa divisão desse processo não entendeu que Deus nos fez de forma integral, única, e que tudo isso que Ele nos deu precisa ser colocado em ação agora. Então, eu posso ser uma gerente de operações, não ser necessariamente uma educadora espiritual ou da Bíblia, mas eu conseguir, com o meu dia a dia do trabalho, refletir o amor de Deus para as pessoas ali onde eu tô. A forma como eu lidero, a forma como eu uso a minha sensibilidade feminina para liderar uma equipe, isso faz toda a diferença, isso toca a vida das pessoas.
E nós mulheres, a gente tem essa questão da eficiência e da sensibilidade. Então, com as minhas características e com a sensibilidade que Deus me deu, e que eu não preciso abrir mão da sensibilidade, eu não preciso ser igual a um homem para atuar no mundo corporativo. Pelo contrário, Deus quer que eu me mantenha com as minhas características femininas ali, atuando no ambiente de trabalho para tocar as pessoas. Eu posso fazer isso com essas características que Ele me deu, sabe? Então, fé e trabalho para mim são indissociáveis. A fé, ela tá no trabalho e ela alimenta o meu processo de entrega para o trabalho, de eficiência, de entregar um bom trabalho ali onde eu tô mesmo. Então, se eu pudesse dizer para as mulheres que nos assistem, sabe, vocês não precisam de uma carreira eclesiástica para se sentirem mulheres de Deus e tocando as pessoas no lugar onde vocês estão, sabe? A gente pode fazer isso no trabalho que nós tivermos. Então, essa crise trouxe essa relação melhor de fé e trabalho, de como eu toco as pessoas através do meu jeito de ser e dos dons e talentos que Deus me deu. Muito bom. E a listinha foi crescendo, né? Você cumpriu muitas, deu vários tiques ali na sua listinha, né? Mas você planeja futuro hoje? A Maressa de hoje, madura, planeja futuro? Com certeza, eu planejo com lápis. Eu falo isso, eu não planejo mais com caneta. Sensacional. Eu uso um lápis e eu coloco algumas coisas que são importantes para o futuro. Então, por exemplo, hoje eu entendi perfeitamente que Deus quer me usar em ambientes corporativos, sejam eles cristãos ou não, com tudo aquilo que Ele foi me dando ao longo do tempo, né? Para atuar e ter uma boa liderança, fazer as pessoas respirarem o amor de Deus no trabalho. Isso não quer dizer ser boazinha. Então as pessoas também confundem um pouco isso. Quer dizer que a gente tem que fazer com eficiência aquilo que nós somos chamados para fazer e entregar os resultados que aquela organização precisa para gerar lucro e riquezas para a gente reinvestir naquilo que importa. Então eu faço planejamento e um dos planejamentos que a gente tem hoje é atuar em países diferentões, assim. A gente está olhando bastante Ásia agora, no momento, para eu atuar como gerente ou de educação ou de operações em organizações que entendem que os negócios são uma oportunidade de gerar riqueza, de gerar justiça social, de contratar pessoas que seriam excluídas em outras áreas, né, e principalmente em países asiáticos. Então, no plano tá lá, é isso. Eu quero atuar no trabalho. Eu não me vejo não trabalhando, sabe? Então, a ideia é essa, ser uma mulher de negócios, uma executiva, mas atuando com foco muito, muito específico. É isso que tem na lista, tá? Viajar bastante, eu acho que tem isso no planejamento, mas tá a lápis também, e porque a gente vê que Deus, ele vai lapidando esses sonhos, esses planejamentos, sabe? Ele vai articulando e trocando, mudando o nosso pensamento, amadurecendo nossa vida para a gente escolher aquilo que faz sentido para aquele momento. Então eu planejo, quem me conhece sabe que eu gosto de um planejamento, mas ele é flexível, ele abre essa possibilidade. Eu quero só abrir um parênteses, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, queria que você falasse rapidamente sobre a importância de você escolher e, enfim, orar em relação a um parceiro ideal para cumprir essa jornada. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Isso é muito legal. Eu estava conversando até com uns amigos, uma galera jovem, de liderança jovem, meninos jovens, e era engraçado, tava eu de mulher no meio dos meninos, né, de 20 e poucos anos, 30 anos, começando a carreira de trabalho, e eu falei assim, olha, a gente precisa escolher parceiros para nossa vida, e quando a gente fala de jugo desigual, a gente não fala de jugo desigual só quando a fé é diferente. A gente precisa pensar que os propósitos, a missão, elas precisam estar alinhadas. O Paulo é meu parceiro para a vida. Apesar de nós termos projetos diferentes, os projetos estão alinhados no sentido dos propósitos. Nós temos o mesmo propósito em relação a isso. Então, quando a gente escolhe um parceiro, ou meninos, né, uma parceira, eles precisam pensar, e nós precisamos pensar que essa pessoa precisa compartilhar dessa visão. Porque senão um mata a vocação do outro, um mata o dom do outro, as habilidades do outro. E Deus nos fez para sermos fortes juntos. Eu sou completa em Deus. E o meu marido é completo em Deus. O que nós temos
juntos é uma complementariedade e os dons e talentos dele, a personalidade dele me fazem ser mais tranquila, paciente, me ensina a ser mais assim. E eu ensino ele a lutar mais pelos desejos, pelos objetivos, a ser mais eficiente, a buscar alguns resultados. Sabe essa coisa um complementa o outro, ajuda o outro a melhorar, a crescer, a ir mais longe. Então, acho que escolher esse parceiro para a vida é importante nesse sentido. Para que e o Paulo me apoia, ele tá comigo, então ele fala, amor, é isso aí, adoro essas suas características, vai em frente que eu tô aqui te apoiando. E eu tenho nele também alguém para conversar no sentido de, amor, preciso da tua direção, me dá um conselho, ora comigo. Né? E ajudar a criar listinha, né? Ajudar a criar listinha, a gente tem listinha junto. No início do ano, a gente fez uma listinha junto. Eu falei assim, o que da tua lista pode combinar aqui com a minha lista? Então, a gente colocou alguns itens juntos, assim, em relação a isso. Por exemplo, o que me atraiu no Paulo, antes da gente começar a namorar, foi um dia que a gente estava conversando, MSN ainda, e... Antigo. E aí ele colocou assim, eu recebi um convite para trabalhar na Angola. Aquilo deu um clique na minha cabeça. Aí eu falei assim, é? Aí ele me contou um pouco sobre isso e eu tinha recebido um convite para também trabalhar na Angola. E aí o clique que me deu foi, esse cara é um cara que não tem raízes no Brasil. E eu já tinha essa ideia de morar fora. Uhum. Então ele é um cara bacana para começar uma conversa e a gente entender se isso se ajusta. E nas conversas a gente foi vendo, ele era totalmente aberto para morar fora, conhecer novas culturas. E esses objetivos foram se complementando. Então eu falei assim, opa, ele é um cara que tem a cabeça, né, o foco muito parecido com o meu. Nós podemos ser completamente opostos em perfil, personalidade, temperamento. Mas nós somos muito parecidos em relação a objetivo, vocação, propósito e missão. Então, um parceiro é alguém que você compartilha a missão. Eu acho que esse é um ponto importante nesse processo aí. E se você puder dar um conselho para as mulheres que querem empreender, mas falta aquele impulso, assim, aquele tchananã? Depende do impulso que elas precisam. Eu acho que o conselho que eu dou para as mulheres que querem empreender ou que querem ser executivas, que querem ter uma carreira, né, corporativa, sonde o seu coração. Tenha mentoras, mulheres que possam caminhar com você, mais velhas, mais maduras, para te ajudar a olhar quando você está se desviando do propósito maior, que é aquilo que eu também acabou acontecendo comigo no determinado momento do processo, né? E tenha clareza de qual é a missão que você quer, qual é a tua missão. Não tem um negócio ou não tem uma carreira só pela carreira. Pense quantas vidas e de que forma que eu posso impactar as vidas das pessoas que passarem pela minha mão nessa empresa, nesse negócio. Como que eu quero alcançar essas pessoas? Eu acho que propósito e missão são um combustível essencial que você tem para tirar qualquer plano do papel. Se você não sabe o porquê, se você não sabe por que você está fazendo aquilo, sei lá, né? Deixa aí. Mas se você tem a noção, a clareza do porquê daquilo, e esse porquê vai além do seu umbigo, ele passa para os outros, para as pessoas que você convive, a chance de você encontrar energia até quando o dia tá duro, quando os dias são maus, é muito grande. Eu tenho vivido isso onde eu estou hoje. Tem dias que eu tô exausta, que eu acabo o dia assim cansada, exausta. Mas eu olho e falo, o propósito, o porquê é muito maior. Preciso do tempo do relaxamento, preciso da pausa. Eu ouvi de uma mulher empreendedora, uma mulher de negócios, ela fala que a nossa liderança vive dentro de um corpo. Então eu preciso cuidar desse corpo e dessa mente. Então, que foi a Jill Saxton. Então eu acho que eu tenho levado isso comigo. Para que a minha liderança, para que a minha carreira seja efetiva, eu preciso cuidar da minha mente e do meu corpo. E Deus está nesse processo. Então, o meu relacionamento com Ele tem que estar pertinho, senão vai dar ruim. Então, acho que é um pouco isso.
Sensacional, muito bom. Acho que a gente encerrou com chave de ouro. Eu quero te agradecer de verdade. Uma história como a sua me inspira demais e certamente inspirou e continuará motivando muitas mulheres. Eu espero que todas as pessoas que assistirem esse nosso papo sejam tão abençoadas quanto eu fui em poder te conhecer e aprender com as tuas histórias. E eu desejo de verdade que a sua caminhada estejam sempre alinhadas aos sonhos de Deus para você. Amém. Eu fiquei muito emocionada de te conhecer, de verdade. Obrigada. Legal. E eu fico emocionada de poder falar para mulheres, assim, sabe? Acho que a gente precisa se apoiar nesse processo, entendendo que Deus quer usar a nossa carreira, que Deus quer usar a nossa vida e que Ele também nos dá dons e talentos. E que nós somos muitas coisas, né? Muitas. Assim, mulher é mulher é um furacão. A gente só precisa saber como conduzir, saber o que Deus quer da gente, é verdade. É isso aí. E você curtiu o nosso papo por aqui hoje no Desabafa Comigo? Se foi importante para você, se foi importante ouvir tudo isso, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Vai ser muito legal saber como Deus te abençoou. E nos ajude também a levar histórias como a da Maressa para mais e mais pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. A gente está no Instagram, no YouTube e no Spotify. É isso. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez, Marissa. Até a próxima. Tchau, gente.